Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô galera vilanovense, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu vou tratar de um assunto chato, mas que eu penso ser necessário falar sobre ele, que são as confusões envolvendo Vila Nova e Atlético, o jogo Vila Nova e Atlético, confusões antes, durante e depois do confronto. Lógico que até para quem me acompanha de uma maneira mais assídua aqui no canal ou em outros veículos que eu trabalho, sabe que eu não sou nenhum adepto ao sensacionalismo. Quero levar essa questão para um lado mais conceitual, para um lado mais filosófico, tá bem? Logo depois da vinheta de abertura eu venho com os detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, é sempre uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição, deixe aí aquele like para prestigiar o nosso trabalho, fique completamente à vontade para fazer o seu comentário, enviar a sua pergunta. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Lutei Magazine, a grande loja da região norte da capital. Na Lutei Magazine você tem moda em geral, utensílios para cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias e calçados. No Instagram o perfil é @LuteiMagazine, como aparece aí no banner, para você tirar aquela informação, pegar uma localização. WhatsApp 99 402 7562. Bem, foram várias, as polêmicas envolvendo esse jogo entre Vila Nova e Atlético. Eu vou relatar elas rapidamente aqui para depois eu falar a respeito, tá bem? Olha só, antes do jogo, aquele duelo por ter ou não ter duas torcidas no estádio Antônio Ascioli. Este foi o primeiro ponto. Inclusive com dois torcedores do Vila entrando na justiça, reivindicando essa possibilidade. Antes do jogo, teve ali um torcedor do Vila, que foi até o estádio Antônio Ascioli com a camisa do Vila, tomou alguns empurrões de torcedores do Atlético. No momento do gol do Vila, tivemos as comemorações lá dos dirigentes do Vila e a troca de xingamentos com torcedores do Atlético. E depois do jogo ainda teve uma publicação do Murtosa, que é o gerente de futebol do Atlético, que foi retrucada pelo presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo. Então tivemos aí alguns capítulos, isso sem contar aquelas declarações pré-jogo, que o Adson disse que o Vila era um time de muita sorte dentro do campeonato. O Vila, por sua vez, falou dos acréscimos de 16, 17 minutos lá no Frasqueirão. Enfim, foi um clássico com cara de clássico. Antes do jogo, a questão das duas torcidas. Falei isso em outro local, mas repito aqui. A torcida do Vila, ela tinha direito legal de estar no jogo, assim como a torcida do Atlético no retorno. Hoje, a gente não sabe se vai mudar alguma coisa até lá, mas hoje ela tem direito legal de estar no jogo. Não há nenhuma restrição hoje à presença das duas torcidas nos clássicos entre Vila Nova e Atlético, certo? A CBF, inclusive, através do seu regulamento, determina que o visitante tem direito a 10% da carga de ingressos. Então este é um fato. Aqui em Goiás há o hábito para esses jogos entre Vila e Atlético, também Goiás e Atlético, de realizarem eles com torcida única, mas não existe nenhuma proibição legal hoje. É apenas um hábito, é apenas uma decisão arbitrária. Essa decisão de colocar apenas uma torcida nestes clássicos, falando juridicamente, ela é ilegal. Ela não tem nenhum parâmetro legal neste momento. Nós fazemos por hábito, correto? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, já citei isso por mais de uma vez, eu sou completamente averso, completamente contrário a punições coletivas. Não concordo por não acreditar na capacidade delas de resolver problemas, certo? Então, não sou favorável a que você proíba o torcedor que não tem qualquer tipo de passado, não tem qualquer tipo de
de envolvimento em confusões entre torcidas de ir ao estádio em um jogo que ele tem direito de estar lá. Isso vale para o Vilanovense, para o Atleticano, para o Esmeraldino. Nós estamos falando aqui do Vilanovense porque era o Vila que jogava fora, mas no segundo turno o Atlético é a mesma coisa, nos jogos entre Atlético e Goiás é a mesma coisa, nos jogos entre Vila e Goiás, apesar de haver, neste caso, uma restrição legal, eu tenho essa mesma visão. Sou contrário a punições coletivas, porque você deixa de punir o cara que pratica, porque você pega o torcedor que briga, que tenta matar o outro, que faz emboscada, esse não tem punição. Quais são as punições verdadeiras que esses envolvidos tiveram ao longo dos anos? Quase sempre nenhuma. Um ou outro teve uma punição. Aí, em contrapartida, você proíbe de ir ao estádio, torna o torcedor que gosta do futebol e que quer ir lá só ver o jogo, você o torna um infrator, né? Torna ele um infrator ao proibi-lo de ir ao estádio. Então, essa é uma situação que me incomoda. Outra, para mim, essa decisão de torcida única no estado de Goiás, ela é meramente politiqueira. Por que ela é politiqueira? Porque ela não teve nenhuma intenção de resolver. Proibiu-se a presença do visitante e não foi feito mais nada. Nem aquelas campanhas de rádio, de TV, que normalmente não tem impacto algum, nem aquilo não foi feito. Não foi feito nada pela justiça, pelas autoridades para mudar o cenário, para tornar o ambiente futebol algo mais saudável, algo mais seguro. Nada. Apenas tomou uma decisão para agradar a sociedade, dar uma resposta às emissoras de comunicação, à sociedade de um modo geral, mas sem qualquer medida prática. Foi só, fecha o visitante e pronto. Resolveu? Não resolveu. Tanto que as confusões, que as principais aqui na capital são entre as organizadas do Goiás e do Vila, elas seguem normalmente. Não sofreram nenhum tipo de interrupção. Eles seguem se matando nos terminais, nas periferias, nas feiras, onde se encontram, certo? Então, esse é um ponto. Outro, o temor de quem vai ao estádio levando família por conta das brigas. Ele é um temor verdadeiro, ele é um temor sincero. E se a pessoa tem esse temor, ele tem que ficar em casa mesmo. Eu não pegaria um filho meu hoje e levaria num Goiás e Vila. Não levaria, nem com torcida única, nem com duas torcidas. Não levaria, porque o ambiente não é 100% seguro, ou não é próximo a 100% seguro como deveria ser. Então essas pessoas também, e nada foi feito para mudar isso, é o que mais me preocupa, nada foi feito para mudar isso, certo? Então é isso que eu penso em relação a duas torcidas. Vamos lá, o garoto do Vila que apareceu lá no Antônio Ascioli com a camisa do Vila. Ele pode ser alguém que não tem noção do que estava fazendo, vamos dizer assim. Eu não conheço a história dele, não o conheço, não sei se ele é um garoto esperto, se ele é um garoto provocador, se ele é um garoto ingênuo, eu não sei a história dele, correto? Esse é um fato, não sei, não conheço a história dele. Imagino que ele foi, independente de conhecer a história dele, ele foi desprevenido. E num jogo de torcida única com a camisa do time adversário, ele foi desprevenido. O fato dele ter ido lá desprevenido não dá o direito de ninguém bater nele. Ninguém. As pessoas lá que empurraram, que jogaram cerveja dele, elas não têm razão para isso. Tá incomodando? Vai lá, chama a polícia, olha, aqui tem um torcedor com a camisa do Vila, e a polícia resolve. Ninguém, essa questão de torcida única tornou o torcedor comum aqui do futebol goiano um fiscal de estádio. Hoje ele quer ir lá, identificar o outro torcedor, achar que no caso daquele lá estava bem identificado, mas em alguns casos o torcedor nem está identificado assim, ir lá pegá-lo pelo colarinho e arrancar do estádio. Isso não é direito de ninguém. Não é direito de ninguém. Você, torcedor, por torcer por um time, o Atlético, o Goiás ou o Vila, isso não te dá o direito de pegar no colarinho de ninguém e arrancar a pessoa do estádio. Ou de empurrar, ou de jogar cerveja, ou de bater. Você não tem esse direito. E isso é uma transgressão. Vamos fazer uma comparação? Se eu for lá no banco
e sacar lá, sei lá, R$ 5.000 e sair lá na rua, na Avenida Anhanguera, contando o dinheiro. Isso é um ato perigoso que eu estou cometendo, mas não é um crime. Nenhum crime. Se alguém é um ato socialmente, se a gente falar, é um ato arriscado da minha parte, mas não é um crime. E isso não dá o direito de ninguém chegar em mim e me roubar. Se alguém chega em mim e me rouba, ou chega em você, você vai lá, saca um dinheiro lá, conta o dinheiro lá no meio da rua, aquilo é um ato arriscado da sua parte, mas não diminui o fato, o crime de alguém chegar em você e roubar você. Ele continua agindo errado, mesmo com você dando a ele essa oportunidade. Assim também é no caso do torcedor que foi lá. Ele não é um criminoso por ir ao estádio com a camisa do time dele. Não é. E isso não dá direito a ele, ninguém bater nele por conta disso. Em qualquer lugar. Se fosse na Serrinha, se fosse no Oba, a situação era a mesma. Correto? Assim como quando membros aí das organizadas, do Goiás, do Vila, batem em torcedores aí porque estão com a camisa do outro time na rua, eles estão errados. Nada justifica. Nada justifica. Vamos agora para a questão do gol, né? A imagem que tem, que circula por aí, é do presidente do Vila, Hugo Jorge Bravo, do Frontini e outros, né, que estavam numa cabine ali ao lado das cabines de rádio do estádio Antônio Ascioli. Quando o Vila faz o gol, eles batem no vidro, comemoram, fazem gestos obscenos, e isso repercutiu muito. Eu não estava lá no Ascioli. Ouvi relatos de 2 colegas que estavam trabalhando lá. Eu trabalhei nesse jogo, mas eu trabalhei de casa. O Kleber Ferreira e o Tim, que citaram que no momento do gol do Atlético, torcedores, conselheiros, né, que ficam ali basicamente são conselheiros ou torcedores mais influentes do Atlético, também provocaram a diretoria do Vila, que estava lá perto. E eu imagino que isso aconteceu mesmo, porque o futebol é assim, né? Em relação ao comportamento dos diretores vilanovenses, eu vou falar deles, porque eles têm cargo e tudo, né? Eu tenho para mim que não é o adequado, mas isso é segundo uma visão minha de mundo. Né? Dificilmente você vai me ver aí colocando dedo para alguém, mandando alguém tomar num lugar ou tomar no outro, simplesmente porque eu não acredito que isso resolva alguma coisa. Isso não... Esse tipo de ação, pelo menos a mim, não me seduz em nada. Eu não vejo qualquer vantagem para isso. Seja para um motorista, para um colega de profissão que às vezes debate comigo, para um torcedor que vem na rede social e me xinga, como já aconteceu. Eu debato, sempre gostei de usar argumentos. Não sou adepto a essa prática. Mas o futebol é desse jeito. O futebol é desse jeito. O futebol hoje ele tem uma dose altíssima de clubismo. Poucas pessoas gostam verdadeiramente do esporte futebol. Hoje há um número muito grande de pessoas que gostam do clube, né, que não tem nem muita simpatia, por exemplo, por assistir outros jogos, outros campeonatos. E essa é uma prática comum no futebol, dentro de campo, fora de campo, entre as torcidas. Quantas vezes você já não viu um time fazer um gol no outro e a torcida corre ali para aquela divisão, aí vai, xinga, põe o dedo, etc. Ou vê na rua, xinga. Isso se tornou algo comum no futebol. Inclusive, na publicação do Murtosa, que critica a postura dos dirigentes do Atlético, Hugo Jorge Bravo vai lá e fala em cima disso, que isso é comum, que no futebol é assim. E é assim mesmo. É assim. Eu não acho que isso resolva nada. Acho gestos mal educados, seja de torcedor, de dirigente, de jogador. Acho esses gestos mal educados, praticados por quem quer que seja. Correto? Acho gestos mal educados. Mas o futebol é desse jeito. Por isso que eu falei de uma análise filosófica. Todos esses itens que eu citei e que eu analisei aqui, todos eles estão praticamente umbilicalmente ligados a um ponto: a lei do vale tudo. No futebol vale tudo.
vale absolutamente tudo. No futebol, bate-se no outro porque torce para o time diferente. No futebol, pode proibir o cidadão que não deve nada à justiça de ir a um estádio e todo mundo ou muita gente aceita isso pacificamente. No futebol, vários transgressores, pessoas que cometem crimes, não importa se você está com a camisa de uma torcida organizada, de um time de futebol, isso não te isenta de cometer um crime ao tentar matar alguém, a jogar um pedaço de tijolo em alguém, ao atropelar alguém, a bater em alguém com um pedaço de pau. Continua sendo um ato criminoso. Mas no futebol parece que não tem problema, que é relativizado. Você xingar os outros, dar o dedo para os outros, isso também foi normalizado. Porque no futebol vale tudo. E tudo é justificado pela paixão. Tudo é justificado pela emoção. Ah, é assim mesmo. E dessa forma a gente vai levando o nosso futebol brasileiro, que até hoje, no século XXI, em pleno 2023, nós precisamos de estádios que tenham alambrados, que tenham blindex, que tenham fosso, que tenham divisória entre as torcidas, grades, polícias, cachorros, porque a gente simplesmente doutrinou, a gente normalizou de que no futebol vale tudo. Então tudo isso está ligado a este mesmo ponto. No futebol critica-se hoje o que normalmente se fez ontem. Infelizmente é assim. Espero que um dia a gente evolua, né? Que a nossa sociedade evolua de um modo geral e que comportamentos como estes, sejam de torcedores, de dirigentes, de cronistas, eles deixem de ser tratados como normais, né? Mas vamos ver, eu penso que eu não vou viver para ver isso. Mas você, torcedor, fique à vontade para fazer aí o seu comentário, fazer a sua explanação, pode discordar de mim 100%, que eu não vou xingá-lo, nem mandá-lo tomar naquele lugar. Um grande abraço a todos, ótima semana e até a próxima.